Bem-vindos a mais um podcast Mais Mulher. O programa hoje está muito gostoso. A gente vai bater um papo com a Nani Pimenta, ela que é mulher, mãe, uma mulher multitalentos, poeta, advogada. Estou muito feliz em receber sua energia linda aqui nesse programa. Nossa, eu que fico feliz e honrada, né, de poder estar passando um pouquinho do meu lado, assim, né, multimulher, porque todas nós somos, né. Na verdade, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão vendo hoje são essas mulheres multis, então não é exclusivo meu não, tá? Com certeza. Mas, gente, olha, mulher, mãe, poeta, advogada, artista plástica. Então eu vejo que realmente são muitas áreas assim, né, em que você mergulhou. E eu percebo a arte muito presente. Conta um pouquinho pra gente da sua relação com a arte. Olha, Eugênia, é interessante por quê? Porque as coisas foram acontecendo de maneira bem natural, né? E eu acho que o que mais fica registrado nessa história, né, quando você conta, né, parece assim que são tantas coisas, mas eu fui só seguindo os meus instintos mesmo. E o desejo realmente de realizar as coisas que eu tinha vontade, né? Então foram surgindo bem naturalmente. Então, quando criança, assim, eu sempre notei que eu tinha esse desejo, assim, de explorar o lado artístico. Então, e eu sempre tive o apoio da minha família, né? Tudo que eu falava, eu quero fazer, né? Eles apoiavam. Então, assim, eu tive muita sorte. Meu pai, minha mãe sempre deixarem eu sonhar. Então, eu acho que o mais importante, assim, o meu recado poxa vida, a gente pode realizar os sonhos. E desde criança, a gente começa a planejar mais ou menos o que a gente quer ser quando crescer, né? Mas basicamente depois que a gente cresce, né? Que eu acho que ainda tô crescendo, todos nós, né? A gente tá sempre crescendo porque a gente tá sempre aprendendo. É que você vê que você vai realizando, sabe? Então assim, eu queria dançar, meu pai me colocou pra fazer balé, né? Eu queria ser esportista e desde cedo ele me colocou pra nadar também. E eu acho que uma característica que quase todas nós temos, mas que eu tive a oportunidade, né, de viajar, foi tentar sempre fazer o melhor que eu podia. E com muita alegria. Então, assim, nunca fiz nada obrigado, sabe? E aí as coisas foram acontecendo, Monda, né, Eugênia? De artista, né, de brincadeiras ali, eu fui realmente me profissionalizando, né? E foi uma coisa puxando a outra, mais ou menos isso, assim, sabe? Aí, quando eu fui escolher minha faculdade, né, eu tava no meu auge como atleta, né, aí escolhi fazer educação física, né? Então, tipo assim, eu segui o que eu já tava fazendo ali. Sim. E aí, só depois, né, que eu realmente decidi pegar outros caminhos, assim, e fazer direito e as artes, né, e hoje em dia, né, na poesia. Não sei se eu adiantei muito assim, mas era que eu queria dar uma resumida aí. Dentro de toda a sua trajetória, Nani, de desbravar esses vários caminhos, das artes, do direito, quais foram as maiores delícias e desafios que você encontrou em se tornar essa mulher multi? Olha, eu venho de uma geração, né, que ser mulher já era bem complicadinho, assim, né? E a gente tinha que fazer tudo dobrado para realmente você manter, assim, a sua postura e decisão, né, do que você queria ser realmente. Então, assim, o maior desafio que eu sempre enfrentei foi esse, assim. Eu nasci numa casa, né, que eu era a única menina, eu tive 2 irmãos homens, né. E a minha mãe, assim, uma pessoa maravilhosa, com a cabeça muito à frente, ela fez psicologia também, maravilhosa. E ela realmente não estava se encaixando naquele padrão, sabe, de mulher dona de casa e tal, e acabou querendo se divorciar numa época que as pessoas não se divorciavam, né? E por incrível que pareça, né, quem ficou com a nossa guarda foi meu pai. Então, assim, eu já vi esse padrão sendo rompido. Não porque minha mãe não quisesse ficar com a gente, mas chegou essa situação de eu ser criada pelo meu pai. Então eu era uma menina no meio de meninos. Então, assim, eu já tinha um desafio ali, né? Porque sempre você tem que ser o melhor e multi, né? E o meu pai, ele sempre me via assim, sabe? Como uma filha, mas também como uma doninha de casa, sabe? E de repente eu comecei a perceber esse desafio. Eu falei, caramba, né? Eu era nova, eu tinha 14 anos e ele já queria que eu fosse tipo uma dona de casa, né? Sim. Aí eu realmente tive que separar um pouco essas coisas e isso virando adolescente, virando jovem, né?
Então eu acho que um pouco desse meu jeito de ser, assim, né, de realmente desafiar e ir atrás do que eu quero, foi porque realmente eu fui criada ali no meio de pessoas que estavam o tempo todo me testando. Um desafio muito grande que eu tive foi quando um professor meu virou pra mim e falou assim, num trabalho de escola, pra você ver como é importante a gente ter esse perfil, né? Eu me dediquei muito nesse trabalho e ele virou pra mim e falou assim, Emiliane, eu quero tanto te ver daqui, sei lá, 15, 20 anos. Eu falei, por quê, professor? Ele falou, porque você faz tão bem feito as coisas que você faz que eu acho que você vai se dar muito bem na vida. Então você imagina a importância que um professor tem na sua vida. Isso ficou gravado. E eu sempre, tudo que eu falo assim que eu vou fazer, eu faço o melhor. E tem uma frase que eu até peguei esses dias, né, que ela fala assim, tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Então realmente essa é a minha palavra preferida, assim, já que tô fazendo, então faça bem feito, não é? Isso me guiou e foi abrindo várias portas, assim, me dando várias oportunidades. Tudo que eu faço, assim, eu me dedico mesmo. E se não for pra me dedicar, então é melhor nem fazer, assim. E você atribui toda essa vontade, né, de ir atrás dos seus sonhos, de realizar a esse contato com o masculino? Como que você... Então, na verdade, como eu tô te falando, meu pai, ele mesmo questionou um pouco esse padrão, né, do que é ser homem, porque ele quis ficar com os filhos, ele quis. E é tão engraçado, gente, que meu pai até hoje, no Dia das Mães, ele pede pra gente dar os parabéns pra ele, você morre de rir. Então a gente brinca e fala que ele é um pai, e eu tenho certeza que existem muitos pães. Mas o que acontece? A gente começa a questionar, né? Qual o lugar de cada um nessa história? E aí a minha conclusão é que os dois lugares são perfeitos, né? Essa diferença que se junta, né? Então eu posso dizer isso, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar esses meus dois lados, assim. Não deixar ser aquela mulher, assim, muito delicada e frágil, que na verdade nós não somos, né? Mas eu ainda venho numa geração que queria falar que a gente era assim, sabe? E mesmo assim você conseguir entender que o lado masculino também não é aquela fortaleza toda, eles também têm um lado mais frágil, né? E a gente falando de feminino e masculino, quem são suas maiores referências femininas hoje? Em quem você se inspira nesse feminino? Ainda bem que você não falou pra colocar assim em quantidade, porque a primeira pessoa realmente foi minha mãe, uma pessoa que teve uma vida de grandes desafios e deixou muitos exemplos, né? Infelizmente ela faleceu assim, já faz algum tempo, faleceu nova de acidente de carro, mas foi uma superação assim que a gente passou. E assim, aí eu posso te dizer, né, que ela é a minha inspiração, mas tem mulheres também, assim, famosas, né, que não tem jeito da gente não se inspirar. Uma delas é a Tina Turner, né, que a gente divide, inclusive, a mesma filosofia de vida, né, a mesma religião, inclusive. E eu acho, assim, que foi uma mulher que mostrou realmente, né, que ela pode passar por desafios bem difíceis, como, né, ser violentada e ter quase a carreira destruída e mesmo assim ressurgir, né? E já numa idade assim que muita gente não segue teus sonhos, né? Por isso que eu falo assim, eu tive várias oportunidades de ser parada em meus sonhos, né? Por exemplo, eu fui atriz, né? Eu fiz balé, depois eu fui para as artes plásticas, né? E eu, assim, a vida fez com que quase que eu parasse, assim, de seguir esses caminhos, né? E mesmo assim eu falei, não, deixa, um dia isso ainda vai aparecer, né? O que te fez? Conta pra gente, assim, o que te fez que você viu aquela e falou, eu não vou desistir de realizar os meus sonhos? Aí eu acho que é quando a gente tem alguém que realmente a gente quer que seja feliz mais do que tudo no mundo. É onde entra a maternidade. E eu, sem querer, a gente acaba trilhando alguns caminhos parecidos com os das nossas mães, né? Mas assim, voltando a falar das pessoas que eu me inspiro, né? A Tina Turner passou por um divórcio muito difícil e ressurgiu desse divórcio como uma pessoa melhor, né? E foi todo aquele talento que a gente sabe, aquela explosão de talentos que é. E a outra pessoa é Cora Coralina, né? Que referência. Cora Coralina, então, ela foi uma mulher de uma geração, assim, até bem mais antiga, né?
e que ela precisou passar por tudo que ela tinha que passar enquanto mulher e mãe. Casou mais ou menos um casamento um pouco arranjado, assim, poucas pessoas sabem, mas o marido dela era um advogado bastante renomado, né? Então ela estava sempre em contato com pessoas assim de um padrão intelectual alto, porque na época da Cora Coralina ou era padre, ou era médico, ou era advogado, né? E ela esperou realmente, né, o marido dela ter uma profissão estabilizada e depois ela ainda criou todos os filhos para depois de muito tempo ela se descobrir escritora. Então, na verdade, ela sempre foi escritora. Mas essa descoberta dela falou, caramba, eu vou jogar isso pro mundo, né? Já foi ela bem mais adulta, assim, né? Eu não gosto de usar o termo assim, amadurecida não, né? Pode ser amadurecida da vida, mas aquele termo, né, de pessoa mais velha, assim, eu não gosto, porque é muito relativo isso, né? Ah, em falar em Tina Turner, vocês sabem de quem que é a frase os 50 é o novo 30? E os 70 é o novo 40? Sabe de quem? Não. Da Tina Turner. E a Cora Coralina é isso, né? Quando a poesia chegou na minha vida, né? Eu tenho ela como referência, né? Pelo fato de eu estar em Goiás já, né? Eu me considero praticamente goiana, apesar de ter nascido em Brasília e ter vivido lá minha adolescência. Uma boa parte também foi lá no Maranhão, então assim, eu tive a oportunidade de conhecer várias culturas que gostam muito, né? Dessa questão das escritas, né? Por exemplo, eu fiz o meu segundo grau em São Luís do Maranhão. E São Luís do Maranhão é considerada Atenas maranhense, né? Porque teve muito escritor. E até hoje, teve muitos talentos assim na poesia. Que bacana. E aí depois eu caso e venho pra Goiás. E fico aqui pertinho de Cora, né? Então assim, aí a poesia realmente veio assim. Então eu acho que o que mais me chama a atenção, né, que você perguntou, Eugênia, o que né, deu esse clique, é que depois que eu me divorciei e vi todos os desafios, né, de que é ser uma pessoa divorciada, de um casamento que foi muito bom e que realmente fez com que eu tivesse a minha filha linda, é que a gente pode sim, né, trilhar um caminho sendo uma mulher independente, uma mãe independente, porque a gente tem esse direito, né? Acho que é isso, que mais me dá essa liberdade. Eu acho que a gente ser mulher é isso, é essa liberdade de você ser, né? Fazer e ter tudo o que você quiser. Maravilha, eu amei a referência que você trouxe de Cora Coralina. Você foi falando, eu fui arrepiando. Assim. Que bom. Goiana, né? É uma mulher que é referência pra mim também. Bom, que bom. E a gente falando de maternidade, né? Que a maternidade foi esse portal de força pra você, pra continuar seguindo os seus sonhos. Fala um pouquinho mais pra gente de como foi a maternidade pra você, o que é a maternidade, o que ela representa. Então, lembra que eu falei pra você que todos os talentos, como você fala, multitalentos, né? Que eu tive a oportunidade de ter, assim, a oportunidade de estudar e aprender, como se tudo isso me preparasse pra ser mãe. Então, assim, a única certeza que eu tive na vida, né, eu acho que muitas meninas têm na hora que tá ali brincando de boneca de casinha e tal, é que um dia a gente vai ser mãe, mas nem todas realizam isso. Mas eu sabia que um dia eu ia ser mãe. E só que a gente fica tão preso, assim, a alguns padrões que a gente, tipo, planeja, né, como que seu filho vai ser. Então, assim, você planeja que seu filho vai ser isso, aquilo, outro. Mas você nunca planeja que você vai ter um filho que é muito melhor do que você imaginou. Então, assim, a minha filha é uma pessoa especial, né? E incrível, porque eu tive uma gravidez normal, um parto normal, né? Fui mãe nova, assim, não tinha, assim, um porquê, assim, de alguma coisa que foi feita. Mas você imagina, Eugênia, quando eu fui servidora do município, eu fui professora de educação física no município de Goiânia, eu trabalhei com ensino especial durante 5 anos. Imagina, eu já estava casada, mas nem sonhava que eu ia ter uma filha e que essa filha seria uma filha especial, né? Então, assim, eu vejo que tudo foi me preparando. Aí, pra você ter uma ideia, na pandemia, né, a gente realmente parou na escola, a minha filha saiu da escola, como todas as outras crianças, e eu comecei a trabalhar com ela em casa, assim. E eu fui exercer o quê? As artes com ela. Então você imagina, a fase minha de artista plástica foi também pra fazer isso com a minha filha. E hoje ela realmente é multitalento nas artes. Ela pinta, ela borda, ela costura, ela faz de tudo. Então assim, é incrível. É como se eu tivesse mesmo nascido pra ser essa mãe, né?
Então, e ao mesmo tempo, eu acho que isso daí você, né, também é mãe de uma nenenzinha ainda, né? Você tá descobrindo e vai descobrir mais. É que a gente cresce e amadurece junto com eles. Então, todos os desafios que a gente quer ver, né, os ver passando, a gente também vai crescendo junto. Então, a gente tem essa oportunidade. E na fase, assim, que eu fiz psicanálise muitos anos, né, adoro, né? E o meu psicanalista querido, né, ele falava assim pra mim: não leve sua filha pra passear, passeie com a sua filha. Tem uma diferença incrível, né? Atravessa junto, né? Então, e se diverte junto, né? Porque se você leva aquela coisa, eu tenho que levar meu filho pra passear, né? Por exemplo, tá na pandemia, eu tenho que fazer alguma coisa pra distrair. Não, vamos distrair junto. E aí, você me fez lembrar de uma coisa incrível que eu falo, que a gente já traça a vida da gente quando a gente ainda é muito novinha. Quando eu era criança, eu gostava tanto de brincar, né? De casinha, de boneca, de costurar e tudo. E eu adorava brincar, né? Quando eu ainda era sozinha, né? Eu não sei se você gostava, mas eu adorava brincar sozinha. E uma vez eu falei assim: quando eu crescer eu quero brincar pra sempre. E hoje eu tenho oportunidade, porque eu sou mãe de uma criança que não cresce. E aí, realmente, né, se eu posso te dizer uma coisa que eu adoro ser mãe de uma criança que não cresce, é a gente ter essa oportunidade de brincar pra sempre. E enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar brincando. E é isso, a gente vai perdendo esse contato com essa criança interna, né? Então, que bacana. Eu tô aqui olhando para todos esses livros aqui, desde a hora que ela chegou, super curiosa. Então apresenta pra gente a sua história com a poesia, como que você se descobriu escritora. Conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho. Então, tava falando que realmente quando eu resolvi exonerar da prefeitura para poder cuidar da minha filha, né, eu tinha certeza do que eu tava fazendo. Eu não sabia o que me esperava lá na frente, mas eu nunca olhei para trás, né, porque eu não me encaixava muito nesses padrões, assim, de trabalho. Então, toda vez que eu buscava um trabalho formal, a vida me mostrava que existiam outras coisas diferentes. E assim foi, assim, quando eu quis fazer direito, né? Minha filha já estava com uma certa idade e eu estava, assim, muito mergulhada, né? Porque quando a gente descobre que é mãe de uma pessoa especial, ainda mais no caso da Roberta, que veio quando ela já tinha 9 anos, né? Até então ela estava desenvolvendo. A gente via que ela tinha um desenvolvimento lento, mas todos os profissionais falavam: não, mas ela está desenvolvendo, não tem problema. E eu, como eu nunca fui uma pessoa que se encaixou em padrões, eu também não ia permitir que minha filha fosse enquadrada em padrões. Mas tudo que os profissionais pediam para eu fazer, que era estimular, né, colocar em fono, teose, tudo isso eu dei oportunidade para minha filha. E uma coisa que eu fiz, assim, realmente, que isso tem a ver, né, da gente se preparar para ser mãe, foi eu estar sempre de perto no desenvolvimento dela e nunca deixar ela se sentir diferente de ninguém. Porque esse padrão de diferente e normal é muito relativo. E se tem uma coisa que eu me orgulho, quando as pessoas que conhecem a Roberta percebem, né, é que ela tá normal, ela tá tudo bem pra ela, né? Ela é uma pessoa igual a todas as outras, assim. Então, na pandemia, eu já tava assim, eu tinha recém-formado em Direito, tinha tirado meu AB fazia pouco tempo, né? E eu falei, beleza, é agora. Ela estudava meio período, né? Eu falei, é agora que eu vou, né, trabalhar. E eu tive boas oportunidades durante o curso, porque me dediquei muito, né? Lembra aquela história que eu contei? De que o que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Então, realmente, eu fiz uma faculdade maravilhosa e sempre me dedicando, né? Fiz, não sei se você sabe, mas tem a iniciação científica, né? Aí eu tive a oportunidade de fazer 2 PIBICs, né? Durante a faculdade, com professores maravilhosos, desenvolvendo temas maravilhosos. E isso tudo faz com que você se aprimore mais enquanto estudante, enquanto acadêmico e fique mais próximo dos professores. Então, assim, eu tive boas oportunidades de trabalho, assim, com próprios professores me convidando e tudo mais. Mas aí veio a pandemia e me colocou mais esse desafio. Não, Emiliane, Nani Pimenta, você não vai ser uma pessoa de trabalho formal. Aí eu acho que veio essa transição de Emiliane, né, pra Nani. Nani Pimenta, que é como eu assino os meus livros. Nani com NNE, né? Aí eu não sei se você conhece aquele filme, na verdade é um seriado da N com E. Isso demais. Então é Nani com E. Porque era o apelido que a minha mãezinha me chamava, né?
E aí, nessa angústia, né, eu acho que todos nós passamos por isso, eu acho que lá na frente a gente vai se lembrar da pandemia com esse período, assim, de desafio, né? Caramba, o que é pandemia, né? Como assim? E aquela angústia, e eu falei, poxa vida, como assim? Eu ia trabalhar, eu ia ser advogada, e agora? Aí agora, Emiliane, procura alguma coisa que você pode fazer em casa enquanto você tá cuidando da sua filha. E aí, eu comecei a acordar de madrugada com um monte de coisa na cabeça, as palavras, as inspirações. E aí eu falava, gente do céu, peraí. Aí eu sentava e escrevia. E não demorou, eu decidi que não ia ficar só na escrita, porque eu escrevo a minha vida inteira. Sabe? Aquelas agendinhas, caderninhos, a minha vida inteira escrevendo. Eu falei, não, dessa vez eu vou publicar meu livro. E em 3 meses eu compilei, eu aprendi a editar, eu aprendi a diagramar, eu aprendi a fazer capa. E saiu o meu bebezinho, que é esse aqui, que foi todo feito por mim. Tudo inspira e respira poesia, né? E ele foi esse aqui coloridinho pra você ver, né? E eu enchi ele com fotos, com desenhos, tudo feito por mim, tá? Lindo! E o nome dele, né? Tudo inspira e respira poesia, é o nome da primeira poesia, né? Que ela explica um pouquinho da minha vida. Eu posso lê-la pra vocês? Claro. Então tá, porque vocês vão entender por que desse título, né? Talvez um dia vire alegria todo sofrimento que se cria quando se quer a fantasia. Não é questão de ter, muito menos de fazer, tão pouco de saber a diferença do viver. Olha só, preste atenção, agir só com o coração transforma tudo em emoção que se perde em ilusão. Viver assim, com inocência, peca sempre por carência, de doar com insistência até o ponto da clemência. Buscar um tanto afoito, comer todo o biscoito, é como escrever 8. Junta 1, vira 18. Como amar quem te odeia, fica preso, envolto à teia. O âmago logo permeia, invadindo sagrada ceia. Tome cuidado com o apego, que transforma seu sossego com a mansa prosa de relevo, arriscando até o trevo. Só não fique angustiado se todo o resultado o deixar angustiado e um tanto fadigado. Sinta apenas alegria, que daquela alergia, somada ao que se cria, transforma tudo em poesia. Que lindo, profundo, forte. Então assim, ela veio, né? E veio também a poesia da Roberta. Não podia ter uma poesia para Roberta? Não podia deixar de ter uma poesia para Roberta? Tinha que ter uma poesia para Roberta. E sabe qual é o nome da poesia da Roberta? Qual? Roberta Esperta. Vai. Roberta Esperta. Quem sou eu para duvidar? Disseram que era lenta. Mas tenho que discordar, o que vejo é ser atenta. Vou lhes contar com detalhes como ela é feliz. Faz dos limites um entalhe do esculpir aprendiz. Olha só seu privilégio, o de nunca estar só, rodeada não há tédio, em casa mãe, pai ou avó. Aos amigos dá carinho infinito e sem igual, conquista todos com seu jeitinho de um amor incondicional. Entende agora sua esperteza de jamais ser esquecida? Tamanha sua destreza de por todos ser querida. Unanimidade na família, sabe bem como encantar, não precisa trocar a pilha, recarregada para ensinar. Segue em frente ensinando os que se acham espertos. Os males se espantam cantando e os caminhos gloriosos nunca são retos. Mas tenho agora que registrar o que de fato ela acredita, que a vida é feita para amar e para todo o resto ser vivida. Uau, lindo! E olha só, quando a gente fala em livros, né, eu fiz uma coisa diferente da maioria dos artistas, né? Eu coloquei algumas referências em prólogo. Engraçado, você quase não vê mais prólogo em livro, você já viu isso? É uma homenagem, né, à Cora Coralina, tá aqui no meu livro, no prólogo do livro que fala, né? Não é o poeta que cria a poesia, é sim a poesia que condiciona o poeta. Poeta é o operário, o artífice da palavra, e com ela compõe a ourivesaria de um verso.
Poeta é ser ambicioso, insatisfeito, procurando no jogo das palavras, no imprevisto texto, atingir a imperfeição inalcançável. E aproveitando, né, todo esse movimento de poesia, o que você quer falar, Emiliane? Nani Pimenta, para as mulheres que estão assistindo a gente agora, ouvindo a gente. Olha, eu vou falar sem versos, depois eu vou falar com versos, que é: sigam seus sonhos. Descubra realmente essa criança interior, alegre, cheia de vida, e sejam vocês. Eu acho que a maior busca que a gente faz hoje é pra gente ser a gente. E a felicidade. Eu queria deixar um recado assim bem curto. O que é felicidade? O que na verdade assim, as pessoas falam assim, como alcançar a felicidade? Alcançar a felicidade é sendo feliz. Então o caminho da felicidade é a felicidade. Maravilha, eu concordo. Né? Inclusive assim, deixa eu copiar, porque é um texto que não é meu, tá, gente? A pergunta é: qual é o caminho para a felicidade? A felicidade é o caminho. E aí é onde eu venho e digo pra vocês: vocês são pessoas talentosas? Eugênia, você é uma pessoa talentosa? Sim. Sabe como que o talento aparece? Como? Quando você quer fazer o seu legado, não é? Você quer deixar um legado, não quer? E esse talento único, não é? Aí eu venho pra vocês e falo, com poesia, legado. Olha só que engraçado, não sabia o que fazer. Dei início ao meu legado, comecei a escrever. Preste bem com atenção o que vou lhes confessar. Nunca soube a razão do porquê me expressar. Emoção tenho de sobra, palavras aprendi a usar. Faltava apenas uma obra que se fizesse admirar. Sendo assim foi um presente, não sei bem como surgiu. A criança plantou a semente, quando adulta ela floriu. Incrível como a natureza tem seus meios de agir. Certo apenas a certeza da luta não desistir. Pois uma vida bem vivida, com tanto a inspirar, busca apenas a saída para a mente não dispersar. Assim veio a poesia, chegando sorrateira, fez trazer, né, viver a fantasia de uma vida corriqueira. Peguei caneta e papel, comecei a escrever. Escolhi tom de cordel, criatividade a entreter. Percebi que os meus versos poderiam alegrar, adornar o universo com palavras a inspirar. Forte é o meu propósito, a qual arrisco divulgar, abastecer lago depósito com poesias de admirar. Entender a essência interna, deixar a sabedoria fluir, torna a palavra eterna, permite a mente expandir. Grandioso é o ser humano, que usa herdado talento para transformar o cotidiano e fornecer vital acalento. Maravilha! Essa foi a Nani Pimenta. Ela é maravilhosa, né, gente? Com o seu livro Tudo Inspira, Respira Poesia. E esse foi esse podcast com ela, que é essa mulher multitalentos. Que alegria, foi uma maior delícia bater esse papo com você. A gente podia ficar aqui horas. Olha, passou muito rápido. Eu quero só agradecer, né, e dizer que realmente quem tiver interesse, né, o meu livro tá em inglês também, tá, gente? Tem um livrinho em inglês, esse primeiro, né, Tudo Inspira Poesia, tá em inglês também, tá na Amazon e foi editado. Eu tive convite de várias editoras para poder reeditar o livro aí. Ele foi editado já. Esse aqui foi eu que fiz, mas esse daqui não. Esse aqui foi a editora, né? E tá na editora, Sina Editora, né? Então, assim, é um convite porque o livrinho ficou pocket, né? Você vê, né? Eu não sou profissional, mas eu fiz um bonitinho, né? Mas a editora veio e fez um caprichado, né? E aí eu sei que o nosso tempo já acabou, mas como é um programa que fala da mulher, eu queria, né, ler uma poesia que eu me inspirei em vocês, que se chama Flor Mulher. Pule, solte, realize, que o dia irá surgir. Vamos, menina, idealize, até a lua irá sorrir. Bem mais forte que a dor da noite longa mal dormida, é todo o esplendor da margarida colorida. Lembre-se sempre, linda flor, tudo passa por processo de romper, quiçá com dor, as entranhas do universo, de romper as duras cascas das sementes que a germina. Antes mesmo de florir, é a persistência que as ensina. Ao final dessa jornada, água, sol e nutrientes, aparece pela estrada, linda flor, toda imponente. Observe, flor mulher, que aos olhos insistentes
Só a terá quem puder manter-lhe o caule resistente. Veja só que toda flor, no tempo certo de florir, é quem constrói o por amor do jardineiro que a nutrir. Jardineiro simples, fiel, cuida dela sorrir, satisfeito com seu mel e sol brilhante a nutrir. Do pólen recolhido, fez dela nova semente, porque ele foi o escolhido a cultivá-la eternamente. Maravilha. Flores e Mulheres, homenagem ao programa Mais Mulher. E assim a gente encerra esse podcast. Eu quero passar aqui para deixar os créditos para as meninas do Diana Vaz, que me produziram, a Deise Cardoso, que fez essa maquiagem maravilhosa, a Gleice Campos, que cuidou das minhas madeixas, sou muito grata, o trabalho delas é muito incrível, gratidão. E eu convido vocês para estarmos juntos na semana que vem, para a gente bater um papo com ela, que é uma mulher linda, empreendedora, Paola Badio. Vai ser super bacana, ela vai trazer a marca dela e como que ela desenvolveu tudo isso. Vamos juntos? Espero vocês para mais um podcast Mais Mulher.